Boa tarde, nós somos o Grupo 12, formado por Amanda, Arthur, Daniel, Denizar, Henrique e Marco, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de produção de gasolina via FCC. A gasolina é o combustível fóssil mais utilizado em automóveis particulares. Em 2019, segundo a ANP, quase 40 bilhões de litros do combustível foram vendidos apenas no Brasil. Mundialmente, estima-se que 50% da gasolina sintetizada tem origem pelo processo do FCC, ou craqueamento catalítico fluido, que constitui a produção de gasolina baseada na quebra de compostos pesados do petróleo, valendo-se de catalisadores em um leito fluidizado. Em relação ao histórico do processo, a empresa ExxonMobil foi pioneira na aplicação do craqueamento na década de 30. A partir desse ponto, a tecnologia em questão evoluiu gradativamente e o FCC se destacou dentre os processos de craqueamento, devido à sua maior eficiência e flexibilidade. Inclusive, tal processo foi intensamente explorado para a produção de combustíveis durante a Segunda Guerra Mundial e na exploração de petróleo do Oriente Médio. Atualmente, estima-se que existem em torno de 400 unidades de craqueamento catalítico fluidizado espalhadas pelo mundo, sendo que a Petrobras controla 10 dessas unidades em território nacional. O processo do FCC é vantajoso pois, além de reduzir a produção de óxidos de nitrogênio e de enxofre, que são tóxicos, contém o processo de hidrodesulfurização, ou HDS, que retira grande parte do enxofre lançado na atmosfera, além de efetivizar o uso dos catalisadores usados em craqueamentos. Antes do início do processo, a alimentação deve ser pré-aquecida, pois isso influencia na proporção de reagente catalisador a ser utilizada. Essa proporção varia de 1:4 até 1:10 em peso. O pré-aquecimento pode ser feito por bombas que ficam na base da torre de destilação ou aquecedores movidos a fogo ou a gás, dependendo das capacidades e objetivos da indústria produtora. Após ser aquecida, a alimentação segue para o riser, através de mangueiras de alimentação que são essenciais para atomizar o reagente, e assim favorecer o contato dele com o catalisador. Ao entrar em contato com o catalisador a altas temperaturas e com o aumento da pressão, a alimentação é vaporizada e a reação de craqueamento se inicia. O vapor que se expande é o responsável pela subida do reagente no riser, que nesse processo funciona como um reator. Porém, ocorre a deposição de coque, um resíduo que diminui a atividade catalítica à medida que se deposita no catalisador. Depois de passar pelo riser, o catalisador e os vapores craqueados precisam ser separados, e a separação é feita pelo ciclone, que pode ser visto na figura da esquerda. Depois dessa separação, o catalisador ainda precisa passar por uma lavagem por meio de vapor de água para remover alguns hidrocarbonetos que ficam entrelaçados entre as moléculas, e a separação é feita no decapador, que pode ser visto na figura da direita. Na reação de craqueamento, os catalisadores, mostrados na imagem, sofrem desativação devido à deposição de coque em sua superfície. Assim, é de extrema necessidade regenerar tais catalisadores a fim de serem reutilizados no processo. Para isso, são usados os chamados regeneradores, maquinários que, por meio da injeção de ar atmosférico e aquecimento, promovem a combustão do coque depositado. Dessa etapa, são originados diversos resíduos, a exemplo de gases de combustão e até mesmo calor, que pode ser utilizado nas outras fases do processo de forma eficiente. Enfim, os catalisadores regenerados podem voltar para o reator principal por meio de tubulações e válvulas específicas. A torre de fracionamento principal desaquece e condensa produtos dos vapores do reator, que chegam pela base. O fracionamento se dá pela condensação e revaporização dos hidrocarbonetos, enquanto o vapor sobe pela torre, que parece a coluna de fracionamento de petróleo, mas há diferenças. Os vapores do reator são resfriados antes do processo começar, e muitos gases chegam ao topo da torre de FCC para a separação junto da gasolina não estabilizada. Decant Oil é o nome dos produtos mais pesados no fundo da torre. Há outros 3 possíveis destinos para o petróleo: óleo denso ou leve de reciclo e nafta pesada, que saem separados no craqueamento. Aqui, o foco maior fica na nafta, já que ela pode ser usada para misturar a gasolina. Gasolina não estável e gases leves ultrapassam a coluna e a deixam como vapor, que é resfriado e condensado no seu topo. Essa corrente vai para um recipiente separado em água, hidrocarbonetos líquidos e em vapor. Os em vapor são direcionados ao compressor de gás úmido, e os líquidos ou são jogados de volta na torre de fracionamento ou bombeados para a planta de gás. Após saírem da torre de fracionamento, os hidrocarbonetos leves, que vão do metano ao pentano, são separados em uma usina de gás e são transformados em GLP, o gás liquefeito do petróleo, que pode ser utilizado, por exemplo, para produzir gás de cozinha. Os produtos finais do processo precisam passar por um processo de tratamento para remover impurezas como sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono, mercaptano, fenol e ácidos naftênicos. Este processo envolve a utilização de aminas e soluções cáusticas para a remoção das impurezas, que na sua maioria são ácidas.
Assim, depois de todo esse processo, a gasolina finalmente estará pronta para ser utilizada. Desse modo, ela é comercializada e chega até os postos, onde os carros serão abastecidos e a gasolina servirá como combustível. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho desse processo tão interessante de produção de gasolina. Até mais!